Ao Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Betel da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Vamos ler novamente o verso 4, 5 e 6, que diz o seguinte: Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Senhor Deus, mais uma vez colocamos diante da Tua presença, Tua palavra aberta, as Tuas escrituras sagradas, a Tua inspiração para as nossas vidas, a Tua revelação para cada um de nós, Pai. Que os nossos corações possam estar abertos, que as nossas mentes possam estar abertas e que o Senhor possa aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Senhor Deus, que o Senhor possa consertar as minhas palavras e que a palavra de hoje possa cair em solo fértil e germinar a cada dia, que nós possamos ser transformados pela Tua palavra através do Teu Santo Espírito. Senhor Deus, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Antes de nós entrarmos na palavra, na exposição desse texto, eu queria fazer uma correção do que foi falado no domingo anterior, no domingo pela manhã, na 7ª mensagem da exposição do livro de Mateus. Quem assiste pela internet e está assistindo apenas as exposições, é uma correção do 7º vídeo. É que teve momentos da pregação que eu falei que Jesus nasceu na cidade de Betel. Foi um erro, um equívoco. Eu me equivoquei no momento. Jesus não nasceu em Betel, Jesus nasceu em Belém da Judéia, cidade localizada na região de Judá, enquanto Betel, também muito importante na Bíblia, cidade localizada na região de Benjamim, quase fronteira com a região de Efraim, local onde Jacó teve o sonho da escada que tocava o céu e a terra. Eu equivoquei, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Começando a exposição, nós vemos no texto e vemos falando, desde o início do capítulo 2, que nós começamos a tratar dessa perícope, que os magos saíram da sua terra natal. Eles partiram da sua terra, da sua localidade, eles fizeram uma longa jornada para adorar
o recém-nascido rei dos judeus. Eles fizeram uma longa jornada para adorar Jesus Cristo. Eles saíram da Pérsia e foram para Jerusalém, uma viagem, além de longa, uma viagem difícil, uma viagem que requer atravessar desertos, terras áridas, passar por encostas, passar por um rio, tinha que passar pelo rio Jordão, pelo val que tinha perto da cidade, da antiga cidade de Jericó, para fazer a travessia. Enfrentaram os perigos naturais de uma jornada daquela época, de ser abordado por salteadores, por ser perseguidos e ser encontrados por exército de outras nações. Uma viagem perigosa, mas eles fizeram. Eles queriam estar de encontro àquela criança que havia nascido. Eles não tiveram dúvida em momento nenhum da chegada do rei dos judeus. E eles fizeram esse trânsito, eles fizeram esse caminho. A dúvida que os magos tinham era aonde Jesus Cristo tinha nascido. Em que local o rei dos judeus havia nascido. Os magos queriam conhecer Jesus Cristo. Eles queriam se aproximar de Jesus. Eles queriam se prostrar diante do rei dos judeus. Eles queriam ver com os próprios olhos a criança que havia nascido, adorar aquela criança. E é por isso que eles enfrentaram essa jornada. Eles queriam estar na frente do rei dos judeus. Porém, os magos, eles não sabiam aonde Jesus Cristo havia de nascer. Eles não estavam encontrando o local do seu nascimento. O verso 2, parte A do versículo, vai invocar justamente isso, vai nos alertar justamente isso, que quando eles chegaram em Jerusalém, eles começaram a perguntar, está lá no verso 2, e perguntavam, eles estavam perguntando aonde o recém-nascido rei dos judeus havia nascido. Eles não sabiam aonde estava o nascimento, eles sabiam que tinha nascido, mas não aonde. Uma pergunta que abalou Jerusalém na sua estrutura. Os cidadãos daquela cidade, aqueles que moravam, o seu povo, o rei, todos eles ficaram alarmados com tal pergunta. Uma pergunta que chegou no palácio. Herodes ficou sabendo. Ele teve a ciência do que estava acontecendo no meio de Jerusalém. Havia magos, pessoas vindo da Pérsia, que perguntavam sobre o nascimento de um rei, o rei dos judeus. Todos ficaram sabendo, não havia dúvida do que estava ocorrendo dentro da cidade. Uma pergunta que perturbou o reinado do rei Herodes. O reinado do rei Herodes foi perturbado naquele exato momento. Um novo rei estava sendo anunciado, um novo rei estava surgindo, um novo rei soberano, uma pessoa que se credenciava a ocupar o trono real. Uma grande ameaça se levanta àqueles que estavam dominando naquele período. Os dominantes do período ficaram ameaçados com tal pergunta. Quem era essa criança que tinha nascido naquele exato momento? Quem era esse rei dos judeus que era anunciado pelos magos? O que poderia esperar desse rei que estava nascendo? Igreja, quando um novo rei entra em cena, quando um novo rei assume o trono, mudanças acontecem no reinado. Não há mudanças de pessoas no poder sem mudanças de reinado, de governo, de princípios. Quando um rei assume, ele coloca as qualidades do seu reinado nesse reino. É assim com o presidente da República. Quando nós elegemos um presidente diferente do que está, novas coisas surgem. A nação se torna presidenciável da forma que o presidente acha que deva. Ele tenta dirigir de uma forma que ele consiga administrativamente tomar conta da sua área, a qual ele é presidente. Não é diferente com o reinado. Havia mudanças para o novo reinado, e que mudanças viriam?
todos conheciam o reinado de Herodes. Herodes era rei dos judeus desde o ano 37 a.C. Aqui nós estamos por volta do ano 4 a.C. Por mais de 30 anos o povo conhecia quem era Herodes. A história vai dizer que ele era um homem capaz, ele era uma pessoa bem administrativamente, sabia conduzir o reinado, era um homem astuto, mas a história também vai dizer que era um homem cruel, um homem que agia com crueldade no seu reinado, um homem que com mãos de ferro se colocava no poder. A crueldade era uma qualidade negativa do reinado de Herodes e estava presente, todos conheciam a propriedade desse reino. Ninguém levantaria como uma afronta ao rei Herodes, alguém que matou inclusive filhos. Mas que tipo de rei os magos estavam anunciando naquele período em Jerusalém? Que tipo de rei era anunciado diante de Jerusalém? Que propriedades poderia esperar o povo diante do rei que estava sendo anunciado o nascimento? Nessa manhã nós vamos falar sobre 5 propriedades do reinado de Jesus Cristo. O que nós, como servos de Jesus Cristo, podemos esperar do reinado do nosso Senhor. O reinado de Jesus Cristo precisa ter as propriedades e as qualidades do seu rei. O que indica a qualidade do seu reinado? Quais são essas propriedades? É muito importante. O que diferencia o reinado de Herodes, que está no poder, com o reinado de Jesus Cristo, que é profetizado e anunciado pelos magos naquele momento em Jerusalém? O que Jerusalém poderia esperar do novo rei que assume o reinado? O que esperar de Jesus como rei das nossas vidas? A primeira propriedade que eu quero apontar nessa manhã é que o rei dos judeus é também o Cristo. Essa é a primeira propriedade do reinado de Jesus. O rei dos judeus também é o Cristo prometido. Interessante nós falarmos sobre isso, porque de repente nós podemos olhar para o texto e ser uma coisa bem dedutível. Quando os magos ali estão anunciando que Jesus é o rei dos judeus, aonde que está o nascido, o recém-nascido rei dos judeus, aos nossos ouvidos nós escutamos que eles estão se falando, estão se referindo ao Cristo prometido. Mas nós pensamos nisso porque nós temos 2000 anos de história. Nós estamos aqui e conhecemos que Mateus escreveu, conhecemos todo o livro de Mateus, conhecemos Marcos, Lucas, João, Atos, as epístolas paulinas, as epístolas pedrinas, as epístolas joaninas. O Apocalipse nos é desvendado, mas para uma comunidade de Jerusalém, que está no século I a.C., 4 anos antes de Cristo, data do nascimento de Jesus Cristo, como que eles ouviram isso? Se nós olharmos para o período histórico, o fundo histórico, Herodes se levanta como líder de Jerusalém, da Judéia, de toda a Judéia, e Herodes recebe o título de César. O próprio imperador dá o título a Herodes de rei dos judeus. Herodes, quando escuta os magos ouvindo que o rei havia nascido, o rei dos judeus havia nascido, ele olha e pensa o seguinte: mas eu sou o rei dos judeus, eu tenho o título dado por César, César me levantou como rei dos judeus, quem é essa criança que nasce agora? Olhamos para isso, que Herodes era o rei dos judeus, mas ele não era o Cristo considerado para o povo. Havia uma expectativa da nação do nascimento de Cristo, havia uma perspectiva que haveria de nascer aquele que seria o ungido de Deus. O verso 2b nos diz o seguinte: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Havia uma expectativa do nascimento do Cristo. Vemos com isso que não havia uma ligação nesse período entre o título rei dos judeus e o título Cristo. A pessoa poderia ser o rei dos judeus, mas não poderia ser o Cristo, e como não era,
Mas de repente, chegam os magos entram em Jerusalém e proclamam o nascimento do rei dos judeus. O rei dos judeus nasceu. Os magos estavam ali em Jerusalém procurando esse rei nascido. Quem era o rei que a estrela anunciou lá na Pérsia, que fez com que eles se deslocassem até Jerusalém? Mas quando Herodes ouviu essas palavras, quando Herodes viu que o rei dos judeus havia nascido, quando Herodes ouviu que uma estrela havia nascido para anunciar esse nascimento, Herodes fez a conexão na sua mente. Essa criança que os magos estão anunciando, o rei dos judeus, não é um rei dos judeus igual eu sou. Não é uma pessoa que vai vir que nem eu sou o rei dos judeus. Não, essa criança só pode ser o Cristo que está prometido. Ele chama os escribas e na boca de Herodes existe a fala. Verso 4 diz o seguinte: então, convocando todos os escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. A Bíblia nos fala, o texto vai nos dizer que o rei dos judeus, anunciado pelos magos, é o Messias prometido nas Escrituras Sagradas. O rei dos judeus, que foi identificado lá na Pérsia, foi identificado em Jerusalém como o Messias prometido para aquela nação. Essa fala não está na boca dos profetas, essa fala não está na boca dos magos. Os magos não estão proclamando que Jesus é o Messias. A fala não está na boca dos profetas. Não foram os profetas que falaram que Jesus Cristo é o Messias. A fala não está na boca dos discípulos. Não foram os discípulos que disseram que a criança que nasceu é o Cristo, é o Messias. Mateus nos relata no capítulo 2 que quem falou e quem proclamou isso foi Herodes. Herodes identificou que a criança que nasceu é o Cristo. Mesmo com toda a sua pecaminosidade, mesmo com toda a sua crueldade, mesmo Herodes tendo um estilo de vida desregrada, que afrontava a lei de Deus, pecador, que não reconhecia e não guardava os mandamentos do Senhor, que desprezava a Torá, mesmo Herodes não sendo judeu, sendo idumeu, Herodes conseguiu reconhecer que a criança anunciada era o Cristo prometido. Que maravilha, igreja! Jesus é o Cristo. Essa é a propriedade do reinado de Jesus. Ele é o Cristo prometido, o ungido de Deus. Jesus é o esperado das nações, é aquele a qual o mundo ansiava ver. O rei dos judeus, o primogênito filho de Deus, é proclamado pelos magos, é anunciado pelos magos como rei dos judeus, mas chega Herodes, vira para todos aqueles que estão em volta e diz o seguinte: procura para mim aonde que estão as revelações sobre o Cristo. É esse o Cristo. Essa criança só pode ser o Cristo. Vasculhem as Escrituras porque existem algo a dizer. Esse é o nosso Salvador, igreja. Esse é o reino que Jesus nos oferece, é estarmos no reino cujo o rei é também o Cristo, em qual o rei também é o ungido de Deus. Louvado o nome do Senhor. A segunda propriedade que o texto vai nos dizer é que o reinado desse Jesus Cristo, o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, é um reinado que foi anunciado. O reinado de Jesus Cristo é um reinado que foi anunciado. Não foi alguém que de repente se fez líder de uma nação, que adentrou dentro do templo, dentro do rei, dentro do palácio, e matou o rei atual e assumiu a coroa, como era em algumas nações daquela época, que a coroação era feita quando matava-se o outro rei, quando a dinastia era desfeita. A pessoa entrava
em conflito com o rei atual, matava, tirava a vida do rei e assumia o reinado. Não, o reinado de Jesus Cristo não foi dessa forma. O reinado de Jesus Cristo também não foi o reinado de um grande líder do exército, com uma liderança impecaz, uma liderança que sobrepujava todos os outros, cujo rei ficava até com ciúme, e com sagacidade e autoridade colocava as pessoas à sua disposição e destituía o rei atual. Não foi dessa forma. O rei dos judeus era um rei que era esperado. Era esperado o nascimento desse rei dos judeus. O nascimento de Jesus Cristo era o plano de Deus. Era o plano de Deus desde a eternidade. Na eternidade, Deus já planejava e conduzia a sua criação para que Jesus nascesse. Paulo vai dizer que Jesus nasceu na plenitude dos séculos. Era esperado esse nascimento, foi conduzido por Deus para que Jesus Cristo viesse ao mundo e o reinado de Jesus Cristo estabelecesse. Foi um reinado anunciado, foi um reinado que foi proclamado, um reinado que foi tão proclamado que os céus anunciaram que Jesus Cristo havia nascido. Uma estrela no Oriente nasceu para anunciar o nascimento de Jesus Cristo. Vemos aí o grande cumprimento da Bíblia e a fala do salmista no Salmo 19, verso 1, quando diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamaram que Jesus Cristo estava nascendo. A glória de Deus foi proclamada pelos céus. Glória ao Senhor, os firmamentos anunciaram as obras que o Senhor estava fazendo em Belém da Judéia. Os céus e os firmamentos anunciaram o que estava acontecendo na manjedoura, naquela cidade. O Salvador estava nascendo, Jesus Cristo estava nascendo, mas não foi só assim, não foi só apenas o firmamento, não foi apenas a natureza que se voltou para o local de nascimento de Jesus Cristo. As Escrituras também se voltaram para o nascimento de Jesus Cristo. Os profetas foram usados para anunciar que haveria de vir uma criança iria se dar, um rei seria levantado. E no verso 4 desse capítulo base, diz o seguinte: então, convocando todos os escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Herodes indagou dos escribas. Os escribas tiveram que ir nas escrituras sagradas, e as escrituras sagradas falavam de Jesus Cristo, o nascimento que foi anunciado. Herodes reconheceu que a criança era o Cristo, mas também Herodes sabia aonde que ele deveria procurar a informação sobre essa criança. Ele sabia aonde que ele deveria procurar o favor do local aonde Jesus deveria ter nascido. Ele convocou todos os escribas, como diz o verso 4. Lembramos que nós estamos em Jerusalém. Lembramos que Herodes estava em Jerusalém e ele convoca os escribas. Essa é uma referência indireta. Nesse exato momento que Herodes chama todos os escribas, aonde estão localizados os escribas de Jerusalém? Só existe um lugar aonde se reúnem os escribas em Jerusalém, e o local chama o Sinédrio, o templo de Jerusalém. O Sinédrio foi convocado em Mateus capítulo 2 para dar uma resposta sobre as informações que os magos estavam falando. O Sinédrio teve que se manifestar sobre aquilo que os magos estavam falando naquele exato momento. Não foi uma coisa que passou desapercebida do Sinédrio. O Sinédrio soube pela voz dos magos, e soube também pela voz de Herodes. Eles tiveram que consultar e eles consultaram. E quando eles consultaram, eles esclareceram a Herodes: o Cristo nasce em Belém da Judéia. O próprio Sinédrio,
ele informa o local de nascimento. E mais uma vez aqui o Sinédrio, ele reconhece o messiânico, o efeito messiânico do nascimento da criança. Ele reconhece que para que Jesus fosse o rei dos judeus, fosse o Messias, havia uma profecia que deveria se cumprir. Esse menino, essa criança que haveria de nascer, deveria nascer em Belém da Judéia. Eles reconhecem a profecia messiânica e eles apontam, o Sinédrio aponta o local aonde Jesus haveria de nascer, em Belém da Judéia, diz o versículo 5. É lá, não existe outro lugar. Em Belém da Judéia responderam os escribas. Mas de repente, 33 anos depois, o Sinédrio escolhe, em vez de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, eles escolhem crucificar Jesus Cristo. Eles sabiam do nascimento. Eles foram chamados para poder dar esclarecimento sobre o que estava acontecendo no reinado de Herodes. Porém, eles escolhem não aceitar Jesus Cristo como seu rei. O nascimento de Jesus foi anunciado. O nascimento de Jesus Cristo foi anunciado. O céu se tornou o púlpito da mensagem de Deus. As Escrituras foi indagada sobre o nascimento de Jesus Cristo e declarou o local de nascimento. Os magos aceitaram a proclamação que os céus estavam fazendo. Romanos capítulo 1 diz que a obra da criação proclama a glória de Deus. A obra da criação proclama a glória de Deus. Os magos reconheceram na criação que Jesus Cristo tinha nascido. E Paulo vai dizer ainda no capítulo 1 de Romanos, que por isso a humanidade será indesculpável, porque perverteram a glória de Deus em glória de homens. O Evangelho do Senhor é proclamado pela natureza e pela criação, e os magos reconheceram a glória de Deus vinda em Belém, através da natureza. Mas só que os escribas não conseguiram reconhecer a glória do Senhor através das Escrituras Sagradas. E por isso os escribas foram indesculpáveis. Eles tinham a revelação e não reconheceram. Rejeitaram o anúncio divino das Escrituras. Só há salvação em Jesus Cristo. Os céus proclamaram isso. A natureza proclama isso. As Escrituras proclamam isso. Esse é o Jesus que nós anunciamos. Só há salvação em Jesus Cristo. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cristo prometido para as nossas vidas, o Salvador do mundo. Meu amigo, minha amiga, você que nos assiste pelas redes sociais, que acompanha o culto, você que nesse momento está aqui dentro da igreja, eu quero te dizer que só há salvação em Jesus Cristo. Esse é o reino que Jesus oferece, um reinado que foi anunciado desde a antiguidade que haveria de vir, um reinado que promete salvação. Essa é a propriedade do reino do nosso Senhor, a salvação. A terceira propriedade que o texto vai nos informar nessa manhã é que o rei nasceu em Belém. O rei nasceu em Belém. O verso 5 vai dizer o seguinte: em Belém, terra da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Abrindo um parêntese, o verso 6, nós temos aí uma citação indireta, uma citação feita de cabeça, de memória, dos escribas, que remonta a Miqueias, capítulo 5, verso 2, e a 2 Samuel, capítulo 5, verso 2. Eles juntaram dois versículos para fazer a citação do verso 6. Quando nós tratamos de Belém, o rei nasceu em Belém, eu poderia falar sobre muitas coisas,
Muitas propriedades são ditas desse período. Poderíamos dizer que é o local de nascimento do rei Davi. Poderíamos dizer que a cidade, que nas escrituras sagradas existem inúmeras bênçãos retratadas a Belém, mas aqui eu quero me retratar, eu quero me colocar apenas em relação ao nome dessa cidade, Belém, fixar na nossa mente a cidade de Belém. O que quer dizer Belém? Belém em hebraico quer dizer casa de pão. Belém quer dizer casa de pão, lugar onde é feito pão. Na menor condição, hoje teríamos a palavra padaria, mas não chega ao termo padaria, é um termo mais aprimoroso no hebraico. Belém é casa de pão. Não existe igreja melhor lugar, não existe melhor cidade, local mais apropriado para que o Messias viesse a nascer. O Messias deveria nascer na casa de pão, porque justamente Jesus Cristo é o pão da vida. Louvado o nome do Senhor. Jesus é o pão da vida. O pão da vida devia nascer em Belém, devia nascer na casa de pão. A Bíblia vai nos contar no livro de Êxodo que Israel fica 40 anos no deserto, do Egito a Canaã, 40 anos de caminhada. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo que nesses 40 anos, tirando o dia de sábado, todos os dias Deus mandava o pão do céu para alimentar o seu povo. No dia de manhã, no período da manhã, o solo era coberto pelo pão de Deus, o maná chamado por Israel. O pão do Senhor era dado para que pudesse saciar a fome do povo de Deus. O maná do livro de Êxodo tipifica o pão que haveria de vir, tipifica o pão que é dado por Deus para o seu povo. E Jesus é esse pão, é o pão da vida, é o pão que Deus nos deu para saciar a fome do seu povo. O mundo tem uma fome, o mundo tem a fome de Deus. O mundo nesse momento está ausente do seu relacionamento com Deus, porque jaz no pecado, está entregue ao pecado. O pecado mortificou o ser humano e o homem está morto nos seus delitos e pecado. O homem deveria ser saciado da fome de Deus e de ser reconciliado com Deus. E Deus deu o seu pão, o pão da vida, para que o homem pudesse se reconciliar. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós recebemos o pão de Deus, e o pão de Deus nasceu na cidade de Belém, na casa de pão. Esse é o reino que Jesus nos oferece. Esse é o reino que Deus tem a nos oferecer, um reino a qual a nossa fome é saciada, que as nossas necessidades são providas pelo próprio Deus. Jesus é o rei desse reinado e Ele está oferecendo isso para cada um de nós. A quarta propriedade que o texto vai nos dizer é que os fracos se tornam fortes. O verso 6 vai dizer o seguinte: e tu, Belém de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Belém era uma cidade pequena, era um vilarejo, poucos habitantes, habitantes diminutos, cidade que não tinha nem muro, cidade que dependia de uma outra cidade para guardá-la. Jerusalém guardava Belém, era Jerusalém que guardava a cidade de Belém. Jerusalém está ali a 10 quilômetros da cidade de Belém. Belém precisava de ajuda para tomar conta de si. Era tão pequena que quando a Assembleia de Israel era reunida e delegados eram enviados para representar as cidades, Belém tinha poucos delegados devido à quantidade de cidadãos que ele tinha. Deus sabia do tamanho daquela cidade, Deus sabia da força
que ela tinha, uma cidade fraca e desprotegida. Deus sabia da condição que aquela cidade se dispunha. Deus vira para Belém e fala o seguinte: eu sei que você é fraca, eu sei que você é limitada, mas eu quero te dizer que eu sou a sua força. Eu quero te dizer que eu vou fazer de você grande. Por mais que a Assembleia de Israel veja você como pequena, eu vou colocar essa cidade como uma cidade grande, porque de ti sairá o principal líder da nação, de ti sairá o principal líder de Israel, de ti sairá o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mesmo com toda a fraqueza, Belém seria usada por Deus para fazer grandes coisas no meio do seu povo. Como igreja, às vezes nos sentimos fracos, como nos sentimos pequenos, como sentimos desprovidos de força para poder atuar no nosso dia a dia. Achamos que a vida vai nos sucumbir, achamos que nós não vamos dar conta das demandas que se levantam. Olhamos para os nossos afazeres, olhamos para as coisas que fazemos dentro do nosso lar, no trabalho, na igreja, olhamos para os desafios que se levantam e achamos que nós vamos sucumbir diante de tudo isso. Os problemas que se levantam tão grandes e achamos pequenos demais, mas o Senhor diz que é Ele a nossa força, é Ele que nos faz forte, é Ele que faz com que nós venhamos vencer as nossas tribulações e as nossas fraquezas. Jesus é aquele que nos dá força. Em Hebreus capítulo 4, verso 14 e 15, o texto vai dizer o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, que nós possamos conservar firmes a nossa confissão, porque nós temos Jesus Cristo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Nós temos um sumo sacerdote, igreja. Nós temos um que se compadece das nossas fraquezas. Nós temos um que intercede por nós diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos um que olha para as nossas adversidades e entra na peleja por nós. Nós somos fortes porque Deus está conosco. Nós somos fortes porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó está nas nossas vidas. Nós não somos fortes por nós mesmos. Nós não subimos no púlpito ou exercemos as nossas atividades dentro da igreja porque somos fortes. Nós fazemos tudo isso porque Deus está conosco. Ele é a nossa força. Esse é o reino que Jesus nos oferece. Na nossa fraqueza, Ele nos dá força. Nas nossas adversidades, Ele nos ajuda a atravessá-la. Ele está conosco. Quinto e última propriedade que o texto aponta é que o Rei dos Judeus também é pastor. O Rei dos Judeus também é pastor. Diz assim no verso 6: e tu, Belém de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Que contraste, igreja, nós temos aqui. Que grande contraste o versículo 6 nos aponta nesse exato momento. Eu gostaria que vocês imaginassem, nesse exato momento, nós estamos diante do rei Herodes. Rei Herodes está aguardando ouvir a palavra dos escribas. E de repente o escriba anuncia para Herodes a qualidade do rei que está para nascer. A qualidade do rei é que o rei é o guia que apacentará o povo de Deus. O guia que apacentará o povo de Deus. Um rei tirano, um rei cruel, um rei que matou os filhos, um rei que casou com a sua filha, um rei que matou esposas,
que todo aquele que se levantou contra o seu reinado foi afrontado. Um rei que se preocupa apenas consigo mesmo. Um rei que se preocupa apenas em se manter no poder. É anunciado pelo escriba que o rei que acabou de nascer não se preocupará consigo mesmo, mas antes a preocupação dele é apacentar o povo de Israel. Que contraste de reinado! Que contraste de reinado nós temos apresentado aí. Um rei tirano, sabendo que o próximo rei, o rei que está sendo anunciado, é um rei que se preocupa com o povo. Nós podemos ir mais longe nessa palavra, podemos ir muito mais longe e mais profundo nesse termo. Nós podemos dizer que o rei Herodes representa o reinado dos homens. E quando nós olhamos para o reinado dos homens, é isso que nós vemos aí. Olhamos para a nossa sociedade, olhamos para os poderes instituídos, para a presidência, para o Senado, para o deputado estadual, o deputado federal, para o legislativo, para o judiciário. Olhamos para os governadores, olhamos para os prefeitos, olhamos para outros países. Nós vemos reinados humanos de homens que se preocupam com seu próprio poder, homem que se preocupa com aqueles que estão à sua volta e manter a hegemonia do poder, e o povo não é observado pelas nações. Olhamos pelos feitos e desfeitos dos três poderes, pessoas que são membros do reinado dos homens e buscam para si a sua hegemonia de poder, e o povo é usado como manobra para se manter. O reinado de Herodes é apresentado, mas também é apresentado o reinado de Deus, onde o ungido de Deus é mostrado e apresentado para as nações, um reinado ao qual o rei se preocupa em apacentar o seu povo. O Senhor se preocupa em nos apacentar. Um reinado diferente é posto diante de Deus, o reinado daquele a qual o povo é observado. Que maravilhas, que diferença de reinado, que beleza de reinado, que magnífico reinado é esse que Deus coloca diante de nós. O rei dos judeus também é pastor, o rei dos judeus também é pastor, e sabe o que isso significa, igreja? Sabe o que isso significa para as nossas vidas? É que como rei, o nosso Senhor Jesus Cristo é preeminente. O nosso rei é preeminente, isso significa que ele é superior a todas as coisas. Como rei, ele está acima de todas as coisas que existem. Não há criação, não há nada do cosmos, nada criado que chega ao nível do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus Cristo é proeminente, mas também como pastor, ele é providente. Ele é aquele que provê todas as coisas àqueles que estão no seu reinado. É o Deus que é rei e pastor e se preocupa com cada um de nós, que pastoreia as nossas vidas, que olha com atenção as nossas ansiedades. Não existe uma divisão, um afastamento. É o rei que é preeminente, mas que se aproxima do seu povo. Mas também quer dizer que como rei dos judeus, como rei, Jesus é solene. Só a ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Nós fazemos o nosso culto todos os domingos, nas quintas-feiras, fazemos os nossos cultos familiares para poder expressar a solenidade de que só Jesus Cristo é solene em nossas vidas. Mas também quer dizer que como pastor, ele é solícito, é aquele que se coloca à disposição. Todos os esforços são feitos para se apresentar ao povo e mostrar que ele é a salvação. Nós temos um pastor, igreja, um pastor que nos leva a pastos verdejantes. Louvado o nome do Senhor. Esse é o reino que Jesus nos oferece. E nós estamos caminhando para a conclusão. Queria convidar o grupo de louvor para vir à frente. Jesus é o Rei dos Reis e nos convida a fazer parte desse seu reinado. Ele faz um convite a cada um de nós para nós nos chegarmos a esse reinado.
Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que nós possamos participar do reinado que Ele inaugura lá em Belém da Judéia. Ele entrega a sua vida para que nós possamos ser agregados. Um reino cujo Jesus é o Cristo. Um reino que foi anunciado. Os homens anunciaram, os céus anunciaram, o Deus eterno anunciou. Um reino que muda a realidade dos seus súditos. Jesus Cristo mudou o nosso viver, igreja. Jesus Cristo entrou na nossa vida para mudá-la. Jesus é o Rei que está sempre presente em nossas vidas. É o Rei que conhece as suas lágrimas. É o Rei que conhece a sua aflição, que conhece a necessidade, sabe que a geladeira está vazia, sabe que o alimento está nas suas últimas unidades na despensa, sabe da dor e aflição que está no coração, conhece os famintos, conhece aqueles injustiçados. É o Senhor, é Jesus que ilumina o nosso viver. Estando no reinado de Jesus Cristo, nós somos iluminados por Ele. E quantos nesse exato momento não desfrutam desse relacionamento com Jesus? Quantos não desfrutam desse momento com Deus? De repente você, meu amigo, minha amiga, que nesse momento ouviu essa pregação, que acompanhou essa mensagem até aqui, você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Ainda falta entregar a sua vida para Jesus Cristo. Hoje é o momento, o reinado do Senhor está sendo mostrado, a propriedade desse rei foi mostrada nessa manhã, para que você possa decidir, como os magos, em buscar estar diante de Jesus Cristo. Mas só que muitos, como os escribas e como Jerusalém, preferem crucificar a Jesus Cristo. Não é o momento de crucificar Jesus Cristo, é o momento de colocá-lo como Senhor das nossas vidas, como Rei, e ter esse reinado em nossas vidas. Só Jesus Cristo faz com que a nossa vida fique tudo diferente. Só Jesus Cristo é capaz de mudar o nosso viver. Entregue a sua vida nesse momento a Jesus Cristo. Entregue a Ele, porque Ele vai mudar a sua vida. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar o Senhor nessa manhã.